agradeço mais uma vez essa nova oportunidade de poder partilhar convosco a experiência da Palavra de Deus. É sempre bom estarmos na casa de Deus, juntos reunirmos e bendizer o seu santo nome. Vindo diretamente para aquilo que será o tema, que será o texto objeto da nossa meditação, que é Eclesiastes capítulo 2, de versículo 1 até versículo 10. Eu convido irmãos a ficarem de pé para fazermos esta leitura. Eclesiastes capítulo 2, de versículo 1 a 10. E vou ler nesta versão que é português mais corrente. Não fiquem escandalizados, porque a ideia insere a mesma ideia da Bíblia que vocês têm. Diz assim a palavra do Senhor. Eu disse então para mim mesmo, vou mas é tentar divertir-me, vou experimentar a boa vida. Mas também isso é uma ilusão. Concluir que o riso é uma tolice e os prazeres de vida nada valem. Pensei então em entregar-me ao prazer do vinho, embora o meu espírito continuasse guiado pela sabedoria. Quis experimentar para ver se seria essa a melhor maneira de gozar o pouco tempo que vivemos neste mundo. Realizei grandes coisas, construí casas, plantei vinhas, cultivei hortas e pomares e plantei toda a espécie de árvores de fruto. Fiz represas de águas para fazer verdejar todas essas árvores e plantas. Adquiri escravos e escravas e tive também alguns nascidos em minha casa. Possuí muito mais vacas e ovelhas do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. Juntei tesouros de prata e ouro, riquezas que antes pertenceram a outros reis e outros reinos. Tive cantores e cantoras e muitas concubinas, prazeres humanos. Fui mais importante e mais rico do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. E além disso, a minha sabedoria não me abandonava. Não renunciei a nada daquilo que me agradava. Nem deixei de saborear nenhum prazer. Estou contente com tudo o que passei e esta é a recompensa que me ficou. Mas logo no versículo 11 diz: pus-me a reconsiderar todas as coisas que eu próprio tinha feito e o esforço que me tinha custado. Realmente é tudo ilusão, é correr atrás do vento. Porém, tenham bondade de sentar. Como já podemos extrair naquilo que nós lemos, e que irmãos também sabem o alcance dessas considerações de Rei Salomão, é de falar da vida, o que é a vida e qual é o objetivo último da vida. E esta reflexão nós sabemos que todos os seres humanos que estão no seu perfeito juízo, que estão nas suas plenas faculdades, têm um propósito último que é a felicidade. Todos buscam a felicidade. Isso é um propósito que é transversal em todas as idades, todas as culturas, em todas as vivências, etc, etc. O propósito do ser humano é buscar a felicidade. Nós sabemos que nem todos sabem qual é a receita para a felicidade. Porque neste propósito, neste intento de alcançar a felicidade, alguns vão por vias não propriamente corretas para chegar a essa mesma felicidade. Podemos dizer que nem todos têm a receita para chegar à felicidade, mas é o objetivo, e alguns acabam por enveredar por vários caminhos, em vez de lhe trazerem a felicidade, acaba por ser trazê-los mais a infelicidade. Mas, nessa concepção da felicidade, em primeiro lugar, o que é a felicidade? A felicidade é a autorrealização. Não só a autorrealização, é estar reconciliados connosco mesmo, estarmos satisfeitos connosco mesmo interiormente e estarmos plenos na nossa vivência. Isso é mais ou menos, de forma resumida, a felicidade. É sermos bem-sucedidos. Naturalmente, que a interpretação que cada um faz da felicidade é subjetiva. Porque aquilo que poderá ser felicidade para mim, pode não ser felicidade pela irmã Bem-vinda, ou a irmã Glória, ou o irmão Simon, ou o irmão Mota, ou o irmão Rogério, ou o pastor.
Cada um, enfim, vai traçando aquilo que são caminhos ou que ele sente como sendo a felicidade. Mas há uma coisa que nós estamos unânimes, pelo menos os cristãos, os crentes, de que só alcançamos a felicidade quando nós entregamos a Deus, quando nós deixamos Deus guiar a nossa vida. Esta é a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças eternas, que desde logo vai traduzindo na salvação que nós temos, porque a partir do momento que deixamos Deus controlar a nossa vida, nós passamos a beneficiar da salvação, e essa salvação vai culminando nas grandes bem-aventuranças eternas, que é o sumo de toda a felicidade. Mas sabem que há outras realidades, visões diferentes daquilo que é a felicidade. Por exemplo, se nós formos no campo filosófico, há várias interpretações do que é felicidade. Há alguns, influenciados por doutrina de Epicuro, que vem com concessões epicuristas, mais posteriormente, nos finais do século, no período da Idade Média, século XV, XVI até XVIII, ganhou uma outra dimensão que é o utilitarismo. Essa concepção defende que a felicidade só se extrai no prazer. Tudo que não tem prazer, quer dizer, o homem não consegue chegar à felicidade sem ser por via do prazer. É através do prazer que uma pessoa pode atingir a felicidade. E eles vão definir o prazer de várias formas. Prazer intelectual, prazeres carnais e prazeres espirituais, etc, etc. Mas tudo tem que ser por via do prazer. E daí cá essa ênfase de viver o momento, porque este viver o momento proporciona à pessoa a poder usufruir dessa felicidade. De outra forma, são aqueles que nós podemos considerar hedonistas, pessoas que gostam de vida de boêmia, que é uma vida desafogada, uma vida, enfim, de aventuras. Mas há outra concepção, diferentemente, que é uma concepção estoica, que encara a vida como sendo de austeridade, ou seja, de privação, porque é através da privação que a pessoa consegue extrair o máximo daquilo que é a felicidade. E essa concepção de estoicismo vem mesmo de estoico, desde o período antigo, que eles enfatizavam a ideia da austeridade, porque é através da austeridade que a pessoa está em melhor felicidade, ou seja, quando tu passas por uma privação e depois tem a consciência dessa privação, daí que você retira a melhor felicidade. É aquela ideia que quando a pessoa vai comer, se não está com fome, não tira prazer naquilo que vai comer do que propriamente quando está com fome. Dá mais valor à comida quando está com fome do que quando não está. Mais ou menos é isso. Logo, para a pessoa chegar a esse ponto, diferentemente de outra corrente que falava prazer, a pessoa tem que privar. É na capacidade, exercício de privação, que a pessoa vai poder ter a noção exata e extrair a felicidade. Pronto. Mas podia estar a mencionar outras concessões do ponto de vista religiosos, do ponto de vista, enfim, até socialmente do que se fala. Mas há uma coisa que é importante salientar. É de que muitas das vezes, nessa concessão de busca da felicidade, mistura-se a felicidade com o bem-estar. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Por que eu digo isto? Porque em todas essas teses, quer seja estoicismo, epicurismo, pronto, opostas, pelo menos há uma ênfase nas coisas. Nas coisas, quer seja aqueles que querem pôr essas coisas e usufruir, e há outras que é o contrário, mas tudo converge-se numa ideia de coisas. E a nossa leitura, falando humanamente, é de que a pessoa, para ser feliz, tem que ser bem-sucedido. E para ser bem-sucedido, tem que ter uma boa formação, tem que ter qualificação, tem que ter um bom trabalho, tem que ter um bom esposo, uma boa mulher, tem que ter filhos bem comportados, ter um trabalho estável, ter recursos. Mais ou menos já isso é visto como uma pessoa feliz. Quem reúne estes requisitos, socialmente, ele é considerado uma pessoa feliz. Estão a perceber?
Não estou aqui a tentar desvalorizar, embora essa leitura bastante questionável, do ponto de vista da realidade das coisas, nem precisamos ir espiritualmente. As coisas por si, a felicidade não reside nas coisas. Embora as coisas podem ser caminho, podem ser trampolim. Porque, naturalmente, se uma pessoa tem uma família estável e ter um trabalho estável e ter mais ou menos forma de autossuficiência, independência, ter recurso, tem um meio caminho andado. Mas isso só por si não é garantia absoluta que aquela pessoa é feliz. Logo, o que é que nós podemos deduzir? Que a felicidade não está no ter, mas no ser. Porque aí já que é outra vertente, porque é a realização. É a realização plena de nós reconciliarmos connosco próprios, estarmos tranquilos e contentarmos com aquilo que nós temos. Essa é a maior felicidade. Porque quando falo de reconciliação, é paz interior, é estarmos tranquilos e não estamos ansiosos, não estarmos com preocupações excessivas que podem perturbar o nosso estado de espírito. Mas é estar em paz connosco mesmo e, consequentemente, com aqueles que nos rodeiam. De modo que podemos concluir que a felicidade está mais no ser do que no ter. Porque o facto das pessoas terem essas posses, terem isso tudo, não é garantia de que são mais felizes. Aliás, enganam-se quem pensa que os ricos são mais felizes do que os pobres. Isso não corresponde à realidade. Porque nós vemos já muitos ricos com vida desgraçada e que fazem coisas piores, etc, etc. Mas Salomão, aqui nessa realidade, muito rapidamente, do texto bíblico, ele começa o seu texto sagrado, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Mas não é uma pessoa só que fala de teoria. Ele fala em consequência da experiência que viveu. Podemos considerar aqui que é uma pessoa, ao fazendo essas afirmações, essas considerações, tinha autoridade na matéria. Porque ele também deixou levar o seu coração, julgando que poderia preencher a sua vida, podia ter a felicidade que buscava nas coisas e lançou-se nessas coisas. Mas quanto mais ele ia buscando essas coisas, daí sentia um vazio. Ele não estava preenchido. Isto para dizer que a felicidade não está nessas coisas. Mesmo nós tendo essas coisas, muitos que têm essas coisas, não sentem plenas, não estão realizadas, sentem um vazio. Há alguma coisa que lhes faltam. E Salomão, de acordo com essas experiências, ele vai, enfim, dar detalhes. Mas o que nós vamos centralizar é neste capítulo 2. Ele começa, eu disse então, na sequência daquilo que já tinha falado anteriormente, nomeadamente no final do versículo 16 do capítulo 1, na minha versão disse, então para comigo mesmo, aqui estou eu, que me tornei o mais importante e o mais sábio de quantos antes de mim reinaram em Jerusalém. Tive a ocasião de adquirir muita sabedoria e a experiência. Entreguei-me completamente ao estudo do que é sabedoria, do que é loucura e ignorância. Mas concluí que também isto é correr atrás do vento. De facto, quanto maior a sabedoria, maiores as preocupações. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Isso pode parecer uma contradição, esta afirmação. Porque nós sabemos que a sabedoria é uma coisa exaltada, enaltecida, é de mais nobres que há. Mas se repararem que Salomão aqui, neste livro Eclesiastes, ele faz abordagem de duas sabedorias. A sabedoria humana e a sabedoria divina, que são completamente diferentes. A sabedoria humana não satisfaz plenamente, não preenche o vazio do ser humano. Aliás, nem sem razão, que um dos grandes filósofos, que é Sócrates, o que é que ele dizia? Só sei que nada sei. E a ideia de quanto mais sabe, mais sofre, é na ideia que a pessoa começa a ter noção das coisas e vem de um mundo infinito de coisas que precisa saber. Esta é a razão pela qual uma pessoa esclarecida, nomeadamente do ponto de vista científico, de ciência, esses ditos intelectuais, são pessoas que mais parece que não estão realizadas.
estão sempre inconformados, não conformam com a situação. É muito difícil convencer um intelectual, uma pessoa que explora esse componente de sabedoria, porque ele nada lhe conforma, ele sempre vai criticando. Ao passo que quem tem poucos conhecimentos é muito mais fácil de se contentarem, de se conformar com a situação. Estão a perceber? Ou seja, a ideia de conhecimento dá-nos uma panóplia de ver o quão ainda nós somos miseráveis. Dá-nos a consciência da nossa própria limitação. Ao passo que quem é ignorante, ele não tem noção das coisas e vangloria-se com o pouco que sabe. Porque ele está com um pensamento coisa. Mas depois do Salomão averiguarem todas essas considerações, ele disse então para mim, depois desse estudo da sabedoria, da ignorância, da loucura e das coisas que fizeram, disse então para mim mesmo, vou mas é tentar divertir-me, vou experimentar a boa vida. Esse é aquele conceito hedonista, viver a vida, porque a vida é passageira, vamos aproveitar o momento. E esta máxima também Salomão tinha. Mas também isso é uma ilusão, porque mesmo dizer vou viver a vida é uma ilusão. E ele depois vai explicar, concluir que o riso é uma tolice e os prazeres de nada valem. Todos nós gostamos de rir, sobretudo quando é aquele sorriso genuíno. Sentimos bem, dá-nos para libertar aquelas componentes, enfim, de felicidade. Quando uma pessoa dá aquelas gargalhadas genuínas, ele sente bem, faz bem. O riso faz bem. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que vão ao teatro ou ver coisas assim, aquelas peças assim. Antes até em Portugal havia um programa que é Malucos do Riso. Aquilo a pessoa ri-se. Porque vê lá piadas que são contadas, etc, dá para rir. Mas esse riso só não é suficiente para uma pessoa ser feliz. Porque até pode levar a pessoa a rir e a pessoa está triste. Pode acontecer a pessoa rir, mas não estar bem, está com problemas, está com uma situação que não está conseguindo dar resposta, mas ri. Mas é um riso que não resolve o problema. E ele também votava nessa situação de riso. Os comentadores falavam, eventualmente poderia arranjar, isso é suposição já, algumas pessoas para lhe estimular isso, para fazer coisas para ele rir. Mas, na verdade, ele entregou o riso. Mas este riso não é um riso falso, porque nós estamos a falar mesmo aquele riso genuíno. Mas ele conclui que é tolice. Tolice porque estou a rir, mas o que é que isso vai me resultar? É tolice. Mas não só o riso é tolice, os prazeres de nada valem. Porque os prazeres, e vai mencionar alguns que nós podemos ir indo vendo, a pessoa mesmo desfrutando o prazer também não satisfaz. Quer dizer, pode até ser satisfação naquela altura, satisfação momentânea. Mas depois tudo passa. Pensei então em entregar-me ao prazer do vinho. Aí está. Agora vou começar em mais do vinho. Eu não bebo, enfim, não sei. Mas as pessoas que gostam do vinho, ou que são dados ao vinho, pelo menos acham que o vinho alivia. É uma forma de refugiar dos problemas. A pessoa bebe para poder esquecer os problemas da vida. Para poder, enfim, fazer uma pausa daquilo que é a situação, porque o vinho dá a ideia de felicidade momentânea. Eu falo do vinho como podemos falar de drogas e outros pacientes, etc. Mas ele também entregou o vinho, julgando que ia libertar-se, porque nós estamos perante um homem que está numa situação de procura de algo, porque ele tinha abandonado os caminhos do Senhor. Ele estava à procura de algo para preencher a sua vida. Ele diz assim, eu também votei meu vinho, embora o meu espírito continuasse guiado pela sabedoria, entregando o vinho, porque sabem que o vinho leva à loucura. A pessoa bebe, diz disparate e fora de si. E às vezes nós ouvimos aquele dito, quando a pessoa faz a geneira embriagada, diz assim, vamos desculpar, não é ele que falou, foi o vinho que falou nele. Aquele ato que fez foi do vinho, não é ele. Porquê? Porque o vinho a pessoa descontrola-se. É um ato contra a sabedoria embriagar, porque a pessoa perde as faculdades e pode fazer coisas que não é comum. Aliás, essa é a razão pela qual pessoas que parecem bem comportadas, quando bebem, fazem as geneiras, batem na mulher, sobretudo os homens batem na mulher, batem nos filhos, dizem palavrões, etc, porque descontrolam-se. Mas ele reconheceu que isso também, o próprio vinho,
ele estando no vinho, mas ele continuava a ser guiado pela sabedoria. Quis experimentar para ver se seria essa a melhor maneira de gozar um pouco o tempo que vivemos ainda neste mundo. Quis ver, experimentar. Depois, ele voltou no versículo 4, realizei grandes coisas, construí casas, plantei vinhas, cultivei hortas e pomares e plantei toda a espécie de árvores de fruto. Fiz represas de águas para fazer verdejar todas as árvores e plantas. Adquiri escravos e escravas e tive também alguns nascidos em minha casa. Possuí muito mais vacas e ovelhas do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. Juntei tesouros de prata, ouro, riquezas que antes pertenceram a outros reis e outros reinos. Tive cantores e cantoras e muitas concubinas, prazeres humanos. Ou seja, nós vemos aqui um homem que vai, enfim, lançar nas coisas para encontrar prazeres. Começa do materialismo, ter coisas. Ele já não tinha contentado com o poder, porque nós sabemos que há pessoas que querem poder, porque poder, entendem que poder abre as portas para poderem conquistar a felicidade. Mas ele já tinha poder, porque ele era rei. Mas ele não conseguia autorrealizar-se mesmo tendo o poder de rei. E ele enveredou pelo materialismo. Ter coisas, ter. E há pessoas que sofrem disso. Ter. Mas além só de ter, também podemos dizer aqui que este homem não conseguiu preencher o vazio que tinha. E ele depois voltou-se a prazeres carnais. Todos os homens acham, quanto mais mulheres, melhor. Ter muitas mulheres. Se são bonitas, então é que vou ser feliz. Às vezes nós ouvimos aquele discurso no mundo, a pessoa diz, se eu encontrar aquela mulher, sou o homem mais feliz da vida. E depois a pessoa encontra aquela mulher, não sei o quê, e depois já quer outro. Por quê? Porque as coisas não residem aí. Mas Salomão também, ele entregou seu coração às mulheres. E acho que pela história, pelo menos ninguém conseguiu bater recordes de mulheres que ele teve. Muitas concubinas. Mas mesmo assim, ele também não realizou e concluiu próprio que isso são prazeres humanos. E depois fala, fui mais importante e mais rico do que todos os que existiram antes de mim em Jerusalém. Além disso, a minha sabedoria não me abandonava. É curioso notar que aqui, apesar de todas essas coisas que ele vai, essa sabedoria aqui é sabedoria divina, podemos dizer. Ou seja, Deus estava com ele, porque Deus deu-lhe essa sabedoria. Deus estava com ele, não lhe abandonava. E depois diz no versículo, não renunciei nada daquilo que me agradava, nem deixei de saborear nenhum prazer que me agradava. Essas coisas aos olhos são apetecíveis, são coisas agradáveis, mas depois tem veneno no final, porque dá um esgotamento, dá um vazio e dá sérios outros problemas que nós vamos acumulando. Ele diz, apesar disso, eu estou contente com tudo o que passei e esta é a recompensa que me ficou. Mas depois no versículo 11 nós vemos, 11 e 12, pus-me a reconsiderar todas as coisas que eu próprio tinha feito e o esforço que me tinha custado. Realmente é ilusão, é correr atrás do vento. É ilusão, tudo é ilusão. Tudo é ilusão ou tudo é vaidade quando não está centralizado em Deus. E daí nós falamos de vida plena. E a vida plena é vida com Deus. E a vida com Deus é vida de felicidade. Mas esta vida de felicidade não está em ter. Porque se repararem, Jesus estipulou o que é a felicidade. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças eternas. Essas bem-aventuranças que acompanham o crente, mas se repararem ali, é mais contradições. Aos olhos humanos podem parecer coisas que traem felicidade. Mas para os olhos do crente, essa é que deve preencher o crente, que deve preencher qualquer ser humano na busca do bem, da justiça, da verdade, da harmonia, da reconciliação, do amor, etc, etc. Essas coisas, vivendo elas, é porque a pessoa está a refletir aquilo também que é a essência de Deus, é porque a pessoa está a comungar de Deus, está a comungar da mensagem divina e essa pessoa sente-se feliz. Essa é a razão pela qual o crente, mesmo passando por dificuldades, ele está feliz. Nós não temos motivos para estarmos infelizes, de desesperarmos com a vida. Porquê? Porque também o poder de Deus nós já conhecemos que aperfeiçoa nisso. De modo que para termos a vida plena, o desafio que eu quero aqui deixar, é que temos que procurar Deus. E poderão me dizer assim, mas nós só estamos tão crentes. Há muitos crentes que são infelizes, porque é uma contradição. Porquê?
porque eles não estão focalizados nas coisas de Deus. Porque quando nós não estamos focalizados nas coisas de Deus, é porque nós estamos a correr nas coisas do mundo. Estamos a dar prioridades às coisas do mundo. Há pessoas que dão mais prioridade ao trabalho do que às coisas de Deus. Que dão mais prioridade à família do que coisas de Deus. Que dão mais prioridade às coisas que não... Deus não está em primeiro plano. Ora, essas pessoas têm um problema. Têm um vazio. Porque não conseguem preencher, tal como Salomão. Eles vão, às vezes é tarde para reconhecer isso, mas vão acabar por saber que estão a fugir daquilo que deveria ser o seu caminho. Tal como Jesus disse, e assim termino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, e estas coisas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando priorizamos Deus, o próprio Deus vai nos fazer sentirmos realizados, sentirmos plenos e sentirmos felizes. E só assim nós podemos conseguir a felicidade e viver felizes de acordo com os propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não é fácil, é uma tarefa diária, não é nada garantida, no sentido que temos que focalizar em Deus. Se não focalizarmos em Deus, corremos o risco de ter vazios. E ora, temos vazios, nós atraímos muitos dissabores que poderíamos evitar. Porque Salomão, ele escreve essa carta já vivendo essa experiência criou-lhe mais transtorno do que propriamente aquilo que podemos dizer uma vida bem-sucedida. Mas com este exemplo não precisamos agora viver ela toda para chegarmos a essa conclusão, porque já possamos focalizar em Deus, buscar Deus em primeiro lugar, e daí nós vamos obter a felicidade plena, que é a razão última de toda a vivência de ser humano e a própria vivência especial do crente no Senhor Jesus Cristo.